Uma Uhum. das coisas que eu gostaria muito de entender é, aqui no Brasil, eu sei a diferença de alugar uma casa, comprar uma casa. Quando eu vou falar com alguma pessoa, provavelmente tem muitos termos técnicos, jurídicos que estão envolvidos nesses tipos de coisa. É uma movimentação extremamente importante você comprar uma casa, por exemplo. E aí eu queria ouvir de vocês um pouco a experiência de vocês, como é essa questão de moradia dentro da o lar dentro da área de vocês, né? Como é que foi para conseguir a casa de vocês? Como é questões do tipo, cara, pago água, pago luz, pago internet, como que é o custo de vida em mercado, essa questão do lar, como é que funciona isso aí para vocês? Boa. Eu vou começar e depois você responde aí, Marcos. Aqui na Polônia, eu posso dizer que é tudo muito parecido com o Brasil, tudo muito parecido, com algumas particularidades. Então, por exemplo, quando eu vim, a minha esposa já tinha o flat dela, né, o apartamento dela. Então, tipo, a gente já veio morar junto. Ela já tinha o lugar dela. Como a gente diz, né, só traz as cuecas, né? E entra pra dentro e tá tudo certo. Essa foi a nossa primeira moradia. Só que era uma moradia mais pequena, menor e no centro da cidade. E era dela já, né? E o que a gente acabou fazendo? Quando a gente teve o nosso primeiro filho, a gente decidiu comprar uma casa, e uma casa maior e tal, e se mudar. Por que uma casa? Porque no centro da cidade, no centro que eu digo assim, nos centros, né? O mais próximo do centro da cidade, não no centro, no miolo, né? Sei lá, o pessoal pensa em São Paulo, fala centro, fala, puta, Praça da Sé. Tipo, não, imagina a região central, vamos falar assim, né? Que São Paulo seria, tipo, da Moca ali ainda é considerada região central, saindo do centro, me expandindo um pouco, tem essa região central. Você não acha casa, é só apartamento. Não tem casa, não tem terreno com casa, só tem aqueles prédiozinhos com os conjuntos. Então, E se e tiver, se tiver um vai. Aí é negócio uma bica no saco, absurdo. cara. Exato, exato. Inclusive tem uma que o pessoal fala que é a casa do Drácula aqui perto, que é um lugar absurdo de caro, né? Ali, quem tem não vai vender, é aquela coisa toda. Então, assim, você quer casa, você vai um pouco mais distante. Que era o nosso caso, a gente queria uma casa, então acaba afastando um pouco do centro. Mas afastando um pouco é tipo 15 quilômetros, então não é nada muito absurdo. Mas enfim, então a gente acabou comprando uma casa. O processo de comprar a casa é similar ao do Brasil. Financiamento, vai trocar ideia com o banco para ver se você tem crédito, aquela coisa toda. O crédito aqui é um pouco maior. Tipo, eu como estrangeiro, já tinha um crédito de quase 1 milhão para comprar uma casa. Tipo, tu fala, caralho. Né? Em reais seria quase que, sei lá, 800 mil reais, 800 milhões, 800 milhões não, desculpa, 800 mil reais, né? 800 milhões tá Na milionário. conversão atual, chega perto. Chega perto. Então, tipo, vai, eu vou colocar 1 milhão em números exatos É, para ficar mais ao fácil. contrário, né? Porque sua moeda vale mais, seria um valor Então um maior no pouco Brasil. mais de 1 milhão de reais, exatamente, exatamente. É. Mas para arredondar, 1 milhão. Então, já é uma casa muito boa, tal, tal, tal. A única particularidade que teve aqui é, como estrangeiro, você precisa de uma autorização do governo para poder ser dono de uma terra, um terreno, vamos chamar assim. Apartamento não teria problema, no centro da cidade não tem problema, apartamento, porque a terra, né, a terra em que o prédio está construído não é sua. Você só possui a unidade de apartamento. No caso da casa, não. Você pode demolir a casa e construir outra coisa. Então aquela pedaço de terra é seu. Então você precisa de uma autorização do governo. Aí você manda lá um formulário lá pra capital, blá blá blá. Demorou uns 5 meses esse processo. O advogado ajudou a gente. Saiu minha permissão sem problema nenhum. Comprar uma casa. Né? A casa a gente fez o financiamento junto. Pelo banco. Paga a parcela mensal. Meio que nada separado. Nada diferente do Brasil, eu diria. Exceto por essa como é que fala? Taxa de juros também, né, Cássio? Que é bem Permissão. mais baixa, né? Isso, aí a questão do custo. Como eu falei, cara, eu como estrangeiro, já estava aqui há 1 ano, já estava há 1 ano não, né? Ainda estava há 1 ano, já tinha 1 milhão de crédito. Cara, banco nenhum no Brasil, com o mesmo salário que eu tinha lá ou aqui, vai me dar 1 milhão para financiar a casa. Esquece. E tu pode ter vivido os teus 30 e lá vai pedrada anos no Brasil. Exato. Então, assim, esquece. Você não vai ter esse. Vou financiar a casa de 1 milhão. Sem. Não. No caso, a gente deu entrada aqui porque eu tinha minha casa no Brasil. Então eu vendi, transferi o dinheiro pra cá, minha esposa tinha a casa dela que vendeu, tal, tal, tal. Então teve uma entrada, mas uma entrada, sei lá, de 40%, 50%. Então é uma entrada muito boa, mas ainda assim é quase, né, 1 milhão em crédito. Então no Brasil esquece, não ia ter isso. Já, como você falou, morando aí muito tempo, com um salário relativamente alto, tal, tal, tal. Um histórico bom, enfim. Então essa questão da moradia, aí tu falou, paga água, paga luz, internet. Cara, a mesma coisa, exceto pelo fato de que água e luz aqui é trimestral. Então a cada 3 meses vem conta para pagar, não é todo mês. Aí a conta vem em 3 meses, obviamente uma conta mais alta, mas é uma conta, né, dos 3 meses passados.
Então tem até essa diferenciação que você precisa acostumar um pouco, né? Não é todo mês que tem uma conta para pagar. Tem taxa do lixo, algumas cidades do Brasil eu sei que tem isso, onde eu morava não tinha. Você tem uma taxa de lixo para pagar, porque tem um lixo reciclável. E pegando esse ponto da moradia, tem uma certa diferença aqui também, né? O lixo, quando eu morava mais no centro da cidade, acho que era 3 vezes por semana, 2 vezes por semana, tinha um lixo, passava o caminhão do lixo, e o lixo é seletivo, né? O reciclável do reciclável. Reciclável assim, é plástico e papel, cada um num saco diferente, Onde eu moro aqui é só 3 vezes no mês. No mês. Então você tem que se organizar muito bem com o lixo. Então 2 vezes no mês é o lixo, é o que a gente fala de lixo orgânico e o lixo mixed, que é o lixo... É tudo, tipo, sei lá, aquelas coisas que não é orgânico, não é reciclável, tá ligado? É essas porra aí. E 1 vez no mês o reciclável. Então você, cara, quando o lixo vem, eu tenho 5, 6 pacotão gigante aqui de papel, de plástico, garrafa de plástico, enfim. Então você tem que se organizar um pouco melhor. Em São Paulo eu tinha lixo, cara, 3 vezes na semana. Dia sim, dia não, tinha lixeiro passando no caminhão, né? Então você não acumulava lixo, tal. Então você tem uma estrutura diferente e tem uma taxa que você paga por isso. Mas, vamos lá, resumo, não tem muita diferença de financiar uma casa, né, do processo burocrático. Obviamente o custo aqui ele é diferente do Brasil. A casa que eu tenho aqui hoje não se compara com a casa no Brasil. Em São Paulo não teria, onde eu morava. Talvez uma cidade menor, um pouco mais afastada em outros lugares, sim. E essa questão do governo de ter uma permissão para comprar. Mas, em geral, eu diria que, cara, quase tudo muito igual, assim, sabe? Não foge muito do... Não sei como que é pro Marcos aí, Marcos, se você quiser comentar, mas aqui eu acho que... Aí no meu caso, o meu é aluguel, né? O meu não comprei um imóvel ainda, até porque eu nem sei em que cidade eu vou morar ainda no futuro, então ainda tá difícil decidir. Então no caso de aluguel, a gente foi atrás, aqui também tem um esquema, ou você tem um fiador, ou você paga X aluguéis ali, no nosso caso foi 2 aluguéis de antecedência. A gente conversou com o dono, cria-se um contrato mesmo de aluguel, igual no Brasil, padrão, e a gente, por exemplo, no nosso caso específico, a gente ficou com o aluguel congelado por 5 anos. Então, desde que a gente morou, a gente ainda pode ficar acho, mais 3 anos com o mesmo valor de aluguel, que é uma vantagem pra gente. Além disso, água Isso a gente não isso paga. É negociado, você negocia. Ah, entendi. E aí, gostou desse Mas corte? normalmente, Então 2 segue, aninhos ali no mínimo, os continua, caras que tem congelam, tá? muito mais. Mais que isso, que eu